Como transformar adversidades em oportunidades de crescimento? Aqui tem uma riqueza gigante para a sua vida se você conseguir observar, mas principalmente agir sobre esse tema. Fique conosco, vamos falar disso. Quantas pessoas hoje estão preparadas e principalmente estão voltadas à sua frequência mental em transformar adversidades em oportunidades? Para isso, gente, nós fizemos outras matérias aqui nesse canal falando sobre temas importantes para que isso aconteça. Dentre eles, resiliência, resistência, disciplina, coerência, caráter, ética, tudo isso vai ser transformador na sua vida se você, ao invés de olhar para os desafios e entender isso como um problema, como um vitimismo, como coitadinho de mim, em falar, para que isso serve na minha vida? Aonde isso vai me levar? O que eu preciso melhorar? Como eu vou construir sobre essa pedra, sobre esse desafio? Todas as vezes que eu mudo meu mindset, de ficar, em vez de perguntando, por que eu? Por que isso acontece comigo? Tadinho de mim, Deus não olha para mim, o meu patrão não olha para mim, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, os meus amigos. Em vez de eu ficar com esse mindset, gente, com essa forma, com essa mentalidade, eu pegar e falar assim, para que isso? Como que eu vou transformar isso numa oportunidade? Como eu vou fazer isso? Pilares, degraus que vai me construir para ser melhor. Como que emocionalmente eu vou saber tratar tudo isso para que o próximo problema seja melhor, ou me afete menos? É essa visão que a gente tem que ter. Eu falo muito nas minhas palestras, nos meus podcasts, nos meus conteúdos que eu não sou hipócrita. Eu, na hora que eu tô na Disney com meus filhos, na hora que eu tô num bom restaurante, na hora que eu tô fechando um grande contrato, eu não fico, ô universo, ô Deus, ô pai, ô mãe, por que isso está acontecendo comigo? Coitadinho de mim que tô tendo uma bênção, Então, na hora que vem os desafios, na hora que vem os problemas, por que eu vou fazer a mesma pergunta? Ah, coitadinho de mim, por que isso acontece? Isso é hipocrisia, isso é falta de coerência. Correto? Porque senão eu tinha que todos os ambientes da minha vida perguntar o porquê eu. Eu gosto muito, e é um tema da minha palestra que eu falo, apesar de, ou seja, para que isso tudo está acontecendo? O que eu vou construir com isso? Frases, vivências de Paulo, das pedras que me atiraram, juntei todas elas e construí o meu castelo. A gente precisa entender isso. Mas para isso, gente, eu não faço isso se eu não aprendi a viver etapas, se eu não aprendi a viver jornada, se eu não entendi que o caminho não é uma meta final, não existe o felizes para sempre, que é uma constância e ciclos, que vão sempre acontecer na nossa vida, ora de familiar, ora financeiro, ora profissional, e que eu preciso me reinventar e suportar o processo e usar tudo isso de novo e pegar esse material e construir de novo para que eu possa galgar todos os percursos que a vida me levar. Que a vida me levar não no sentido deixa a vida me levar, vida leva eu, não nesse sentido, mas no sentido seguinte, profissionalmente, pessoalmente, afetivamente, aonde os meus caminhos estão me levando. Porque todo mundo quer falar o seguinte, o meu futuro depende do meu passado. Mentira! O seu presente é reflexo do seu passado. O seu futuro depende do seu presente. E isso é uma bênção. Então, se você errou, não construiu, está sofrendo desafios e tudo mais, e isso está te refletindo agora, o universo, Deus, o nome que você quiser dar, está te permitindo construir um novo futuro com isso, com essa matéria-prima do agora. Porque, na verdade, gente, o futuro não existe, só existe o presente. Se a gente não é capaz de, nesse presente, acompanhar tudo que está acontecendo, fazer com que a gente siga a jornada do processo, aprender com tudo isso e construir o possível futuro, porque quando eu comecei esse vídeo com vocês, o agora é futuro, mas agora, na verdade, é o novo presente que nós estamos vivendo naquele momento, eu não vou perceber a magia da vida de eu poder me reconstruir independente das situações, dificuldades ou desafios que eu estou vivendo. É por isso que eu falo muito, os pais para com os filhos, os empresários para com seus sucessores, os maridos, esposas com seus cônjuges, para os nossos amigos, para os colaboradores da empresa, não vendam facilidade, não vendam situações de conforto como se fosse algo positivo que construísse.
vencer. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, a habilidade nossa de lidar com a realidade da vida, com os conflitos e desafios. Eu vejo tantas pessoas hoje, né, falar de religião, independente qual seja, de falar de Deus, de ir em casas, templos e tudo mais para isso, mas não entender que Deus colocou o seu próprio Filho, né, Jesus Cristo, numa situação terrena aqui de um desafio, talvez o maior da humanidade, de se expor a todo um ecossistema que não o compreendia, aonde que ele teve que criar lideranças, né, que eram seus apóstolos, que mal entendiam o que ele fazia ou o que ele falava, de passar por desafios familiares junto a seu pai, a sua mãe, parentes, de na terra ao qual ele cresceu, ele não ser tido, né, como um profeta. Ou seja, esse homem, esse espírito de luz que veio aqui encarnado como homem, passou por só perrengue, os maiores. E por mais que ele construiu um legado, a importância das suas palavras para a humanidade, principalmente do seu exemplo, ele foi subjugado pelos poderosos, ele foi criticado dentro e fora de casa, ele foi criticado pelos próprios, ele foi traído por né, das pessoas que ele confiou, que ele, né, condicionou, que ele cresceu, que ele acreditou que seria um líder dele. Entende onde que eu quero chegar? E por fim, foi morto, crucificado pelo o pior do que tinha à época para falar de uma pessoa, dos pecados ou dos crimes que ele cometeu. Olha só para você ver, gente, se Deus, como exemplo, deixou esse legado para o próprio Filho, por que que hoje a gente quer para os nossos e para nós mesmos autocuidado, conforto e isso, e não entender que a realidade, não nos preparar para os desafios e para os ciclos, né? E dentro desses ciclos ver as oportunidades. Olha só, Cristo, quando foi desafiado pelos mestres da lei da época, né, por aqueles que todo mundo entendia como ser aqueles representantes de Deus, ele respondia à altura e com muita inteligência, porque ele passou pelo processo. Ele foi capaz de encarar e de suportar esse processo. E foi inteligente o suficiente, sábio, para, através dessas pressões, transformar aquilo em oportunidades de legado, oportunidades de conhecimento e de chamar ainda mais a atenção de todos aqueles que o seguiam. Entende, gente? Se vocês querem acreditar em promessas prontas, em facilidade, 3 meses ficar milionário, em situações que as pessoas sequer estudam o passado das pessoas ao qual estão seguindo, estão pegando conteúdo, porque querem muito mais do que construir que seja fácil. E aí vão se decepcionando, as pessoas hoje não estão apropriadas, né, ou não estão sendo construídas para passar por frustração, para negativas, para questões emocionais, e nós somos um contexto de um histórico de nós mesmos. Né? A minha palestra chama Somos Herdeiros de Nós Mesmos, exatamente por causa disso. Nós vamos ter o legado independente de patrimônio, dinheiro, condição financeira, social, credo, raça ou cor, é daquilo que a gente construir para nós mesmos. Então, gente, aproveita a oportunidade, faça das pedras do seu caminho o seu castelo, se condiciona a entender que a cada desafio eu vou me tornar melhor e vou conseguir passar pelos outros de forma... Não se convença que a vida tem final feliz, né? Para sempre, eternamente feliz. Nós somos construídos por momentos de felicidade, mas nunca por uma felicidade plena e concreta, né? Porque os desafios virão independente de qual fase e qual momento da nossa vida e de qual situação que a gente vive. Então, para isso que eu fiz esse conteúdo hoje, deixe essa provocação, divulgue ele, né, nas suas redes sociais, a quem vocês entendam que possa ser útil. Para você que chegou aqui agora, ative o nosso canal, dê o like e nos siga nas demais redes sociais.